Orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar pela oferta. Senhor Jesus, prospera, Senhor, teus filhos, que abençoa a tua casa. Meu Deus, não deixe que falte o pão, Senhor. Meu Deus, faça com os teus filhos, entenda também, Senhor, que o sustento da tua casa depende de nós. Tudo que tem sido feito aqui, tem vindo dos teus filhos. Somos nós que temos implantado neste templo para podermos adorar o Senhor com excelência. Meu Deus, obrigado por o Senhor nunca deixar faltar o pão, e eu creio que o sustento da minha vida vem do Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Abençoa as criancinhas, Senhor, para que possam ter uma aula hoje de excelência com a professora Ana Júnior. Amém? Aleluia. Podemos assentar, em nome de Jesus. A minha Bíblia, perdi minha Bíblia, por favor. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está presente aqui hoje. Eu queria louvar e agradecer a Deus pela vida do meu amigo que veio nos visitar. Eu não queria que fosse visita, não, porque eu não queria que ele saísse daqui mais, não. Ficasse com nós a vida inteira. Era bom, hein? Eita! Dondinha 2, eu não sei o nome dele. Como é que faz? Né? Como é que é o seu nome? O Alisson, é porque nome de rico é diferente. Ele e sua esposa também, que eu também não gravo o nome fácil. E a sua nenenzinha, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sintam-se em casa, a casa é de vocês. Amém? O nosso irmão que está vindo para cá, para Bom Jesus, vai morar conosco, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vai gostar da nossa cidade. Também não grava o nome. Como é que é o nome do homem? Juan. Eita glória. Jesus honre a vida do Juan e que os caminhos se endireitam. Amém? Vai dar tudo certo, você vai encaixar na cidade de Bom Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? O que a igreja diz aos nossos visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje um culto especial, culto dos pais. Estou feliz porque sou pai. Estou a cada dia aprendendo a manusear essa função, não é fácil. Amém. Não sou muito fã de festa não, mas tem que ter, né? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está faltando uns irmãos que vinham, não veio, mas mesmo assim eu estou muito feliz. Amém? Por nós que estamos aqui. Abram as vossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Irmão, nós temos um culto de ensino sexta-feira e já estamos na retinha final de Apocalipse. Queria convidar os irmãos que não participam desse culto para participar, para que nós venhamos aprender mais do Senhor. E às vezes algumas dúvidas o livro de Apocalipse nos revela, não precisa nem de forçar muito a barra, está escrito lá, e a gente começa a esclarecer o que Deus tem para os nossos próximos dias. Creio eu que está chegando a reta final nossa aqui na terra. E se está chegando a reta final nossa aqui na terra, é hora de nós nos prepararmos, nos organizarmos para subir com o Senhor aos céus. Amém? Quem quer ir para o céu? Oh, glória a Deus. Aleluia. Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. A
palavra do Senhor está escrita assim, não sei se eu estou atrapalhando, nós ainda vamos organizar isso aqui, irmãos, para ficar, a iluminação não é boa, né? Iluminação daqui para aí tá bom, mas de lá para cá ela não é legal. Nem sei se os irmãos estão vendo meu rosto aqui, o tanto que tem algo aqui que precisa melhorar. A palavra do Senhor está escrita assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os porções das iguarias do rei. Na minha outra versão está escrito assim: das porções. Propôs no seu coração a não se contaminar com as porções dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Irmãos, isso é uma palavra que Deus me deu há um tempo atrás, e ela foi muito importante para a minha vida, para o meu ministério, aquele momento. Se os irmãos estiverem com calor, tem ventilador para ligar aí, viu, irmãos? E ela falou muito comigo, falou com a igreja na época, e hoje acredito eu, Deus pôs no meu coração que ela vai falar com os irmãos também. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde o Senhor Jesus nos ensina que tudo aquilo que acontece no natural reflete o espiritual, ou vice-versa. Mas eu gosto de passar para os irmãos: o que nós fazemos no natural tem muito a ver com o espiritual. Ah, pastor, o que é isso que você está falando? Um exemplo: tudo que nós plantamos, nasce aquela qualidade. Você não planta uma semente de melancia e nasce manga. Não planta-se uma semente de melancia e vai nascer caju, piqui. Se é manga, é manga. Se aquela semente foi plantada, ela é de melancia, vai nascer melancia. Então, o que nós plantamos, nós colhemos. Vamos mais além agora. Todas nossas ações geram reações. Não pense que não, porque é verdade. Toda ação que nós temos, nós geramos reações. Um exemplo, vamos para o natural de novo. Dizem que o aquecimento global, eu também acredito. O aquecimento global vem por desmatamento. Tantas e tantas nascentes foram tampadas, para fazer trilha de ferro e etc e tal. Aumentar o terreno da fazenda, o cara vai tampando as nascentes. Então, a ação do homem gera reação contra ele mesmo. Amém? Vocês concordam comigo? Até eu estou indo bem? E a ação do homem no espiritual gera reação de Deus. Isso não pense que não é, que é. Quando nós temos uma ação, Deus muda o projeto e faz com que aconteça aquilo que você está buscando, mas depende das nossas ações. Amém? Daniel, eu não vou nem começar em Daniel, mas lá atrás, depois do rei Davi, os reis começaram a desordenar. Os reis começaram a partir para um caminho diferente, começaram a se levantar para fazer aquilo que não era vontade de Deus. Um tempo tinha um rei que buscava a Deus, outro tempo tinha um rei que buscava a idolatria, um tempo tinha um rei que fazia a vontade de Deus,
Outro tempo tinha um rei que se levantava para poder denegrir e enfrentar a Deus. A gente vai ver isso em todos os reis, em todos crônicas. Por quê? Porque havia um segmento maligno que os reis aceitavam aquilo na vida deles. E por tais atitudes Deus foi irando. E Deus começou a prometer um castigo àquele povo. Antecipadamente Deus tinha prometido para Abraão lá atrás, falou: de ti saiu uma grande nação e ela vai ser cativa. Mas depois que ela sair do cativeiro, ela vai ser uma bênção, se quiseres. Mas os reis, os líderes, não vou pôr culpa nos reis não, o povo não quis. A gente vê muito isso. O povo se levantava contra, o povo não queria fazer as coisas de Deus. A gente vê isso até antes de Davi. Não é assim? Quando se levantavam os juízes, Deus tinha que levantar juízes e juízes para poder defender a causa daquele povo, porque um dia estava com Deus, no outro dia estava com o diabo. E aí Deus começa a prometer para aquele povo que iria ter uma punição. E o tempo foi se alargando, o tempo foi chegando mais perto, foi se aproximando, até que chega a época de Daniel, e Deus levanta Nabucodonosor para poder punir aquele povo, e ele determina 70 anos de cativeiro para aquele povo. Pastor, Deus levanta Nabucodonosor? É a Bíblia, está escrito na Bíblia. O próprio Deus diz: o meu servo Nabucodonosor. Quer dizer, até o camarada está fazendo tudo errado, está fazendo conforme a vontade de Deus. Então Deus levanta Nabucodonosor e o povo é preso, o povo é morto, o povo é escravizado, o povo começa a faltar o que comer, o povo é humilhado. Aí entrando na história de Daniel não devia, e muitos outros não deviam. Ezequiel não devia, foi preso, não é verdade? Tem muitos outros que não deviam, mas eles receberam a pena na época da pena. Daniel concorda com a pena, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas não é o caso hoje. Mas vamos lá. Quando Daniel é preso, ele e os seus compadres, os seus companheiros, ele enxerga, acredito eu, porque a Bíblia não dá detalhes, mas ele enxerga o templo do Deus dele ser destruído. Ele enxerga os seus amigos serem mortos, virarem escravos junto com ele. Ele enxerga os seus pais, os seus tios, os seus familiares, os seus líderes serem mortos na sua frente. Ele vê tudo isso. Ele vê a destruição. Ele vê os utensílios da casa de Deus ser levado pelo ímpio. E além de tudo isso, o Deus dele não faz nada. Vocês estão tentando? É fácil desanimar de jeito, não é? Rapaz, está tudo dando errado, o Deus Todo-Poderoso está enxergando tudo, não faz nada. Eu vou servir esse Deus para quê? Por que eu tenho que servir esse Deus? Vocês estão me entendendo? Essa naturalidade da mentalidade do ser humano, é normal isso. Ó, eu estou contigo, enquanto você quiser, onde você for eu vou. Mas a partir do momento que você não vai mais, muitos abandonam a gente, não é assim? Isso é verdade. Poucos acompanham você quando você está fraco. Fala: eu não estou dando conta mais não. Então você fica que eu vou. E aqui a gente vai ver que Daniel assiste tudo isso acontecer. Ele é preso como escravo. Ele vai, não se sabe quantidade exata de quilômetros. Tem muito chute aí, muito teólogo chutão. Mas é muito tempo de viagem. Dias de viagem, arrastados, correntados, não se sabe como, mas é praticamente isso, até a Babilônia. Saem
de Jerusalém e vai até a Babilônia como escravos. Agora olha que interessante, quando chega lá na Babilônia, tem um mega banquete esperando eles. Aí você olha para trás e fala: rapaz, olha que eu sofri. O meu Deus não quis me proteger, não protegeu nem ele mesmo, nem as coisas dele. Olha aqui, eu vou alimentar à vontade aqui, o tempo que eu tiver e que eu puder aproveitar para me poder curtir, eu vou curtir, porque nem meu Deus não quer saber de nós mais. Isso é normal ou não é? Eu creio, isso é palavra minha, não é Bíblia. Deus virou as costas para o povo, pela história. Deus vira as costas para o povo. Deus vira as costas para o povo por 70 anos. Não vou dar moral para esse povo mais. Vão sofrer no cativeiro. Só que quando chega perante um banquete daquele com todas as iguarias, a Bíblia fala iguarias. Quem é que sabe o que é iguarias? A palavra é tão bonita, deve ser coisa boa, né? Pelo menos gostosa deve ser. Camarada chega perante as iguarias do rei, o vinho real, o vinho que o rei bebia. Se olhar um pouquinho para trás aqui no capítulo 5, o rei vai ordenar que dê do vinho dele, do meu vinho, dê para eles. E aí Daniel olha aquilo, vê que aquela comida não pertence ao seu convívio. Se ele alimentar daquela comida, ele vai machucar o seu Deus, ele vai contrariar o seu Deus. Ele fala: não posso. Fala para o chefe dos eunucos: ó, eu não vou me contaminar. Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com aquela comida. Não vou comer. Isso aqui que foi feito para idolatria, eu não vou comer. Vocês estão me entendendo? Olha que Deus de costa. Deus olha e fala: uai, que negócio é esse? Deus desperta pela atitude de Daniel. Vocês creem nisso? Deus desperta pela atitude de Daniel. Aqui no capítulo 2, Daniel já é governador. Não tem cargo maior que Daniel lá. Por quê? Pela uma atitude da ação de Daniel. Daniel teve a ação de não se misturar com coisa que ia machucar o Deus dele. Isso não pertence ao que meu Deus quer que eu faça. A ação de Daniel gera uma reação de Deus com ele, lá dentro do cativeiro. O cara se tornou governador dentro do cativeiro. Isso é para nós. As nossas ações vai gerar a reação de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós começarmos a mostrar para Deus que nós temos seriedade com Ele, que nós levamos Ele a sério, que nós não nos contaminamos com coisa que maltrata Ele, vai acontecer nas nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Quando nós começamos a ter ação para Deus, Deus começa a ter reação na nossa vida. Eu quero conquistar de Deus, eu quero ter de Deus, mas eu não tenho ação com Deus. Eu não tenho feito para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja: o que você tem sacrificado para Deus? Pensa aí um pouquinho. Quais atitudes você tem tomado para poder não contrariar o seu Deus? Qual que é a ação que você tem tomado para você não tirar o seu caminho do propósito com Deus? Tem alguém comigo? Salmos 1, eu amo Salmos 1. Salmos 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Isso é escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
2. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeirão de águas, cujo dá o seu fruto à estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Eu citei os Salmos 1 até o versículo 3, pausadamente para vocês pegar. Olha aqui, presta comigo, a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. A ação do homem. Olha a ação do homem. Antes, ao invés de envolver com essas coisas erradas, ao invés de parar, envolver e sentar com gente que não quer Deus, de gente que só fala mal de sua religião, de gente que não quer andar no caminho, certo? Ao invés de fazer isso, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite é aquela pessoa que tem vontade de querer ficar próximo de Deus. A ação do homem, a reação de Deus: será plantado como árvore junto ao ribeirão de água, e tudo quanto fizeres prosperará. A ação do homem, quando o homem tem ação, Deus tem reação automaticamente. Faz hoje para Deus, amanhã Deus vai fazer na sua vida. Vocês estão me entendendo? Daniel teve a ação de falar: eu não vou me misturar. Não queria nada. Daniel não queria nada, porque se ele quisesse alguma coisa, a primeira coisa que ele ia fazer era agradar o eunuco. Não, vou fazer o que o senhor está mandando, vou agradar o senhor e eu junto. Assim? Comida boa, bebida boa, rapaz, eu vou agradar tanto o eunuco quanto eu. Mas quando você se abstém, está na sua frente, dói, dá vontade de participar, mas você fala: eu não quero, porque isso aqui contraria os preceitos do meu Deus, eu não envolvo com tais itens, com tais coisas. Quando você tem a atitude de não pôr a mão naquilo que está contrariando o seu Deus, as portas do céu se abrem, porque Deus começa a olhar para você. Pode ser que Deus não estava olhando, mas Ele começa a olhar e vai mudar o seu caminho. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. Sabe por quê? Porque Deus está falando com vidas. A palavra de Deus não vem à toa. Deus só está falando aqui hoje porque tem vidas que precisam escutar tal palavra. Se nós tomarmos a ação, Deus vai dar reação. Tem coisas que você quer conquistar e não conquistou ainda. Tem portas para se abrir na sua vida que não abriu ainda. Só vai se abrir quando você tomar uma atitude e abrir mão de itens que contrariam esse Deus. O que é que está atrapalhando você chegar próximo de Deus? O que tem entrado no caminho para não deixar você atingir o céu? Amém? Quem é que recebe essa palavra? Eu não prego com emocionalismo. Quando eu começo a pregar, a pessoa começa a ficar emocionada. Fala: peraí. Agora é hora de prestar atenção na palavra. Dou até um pause na palavra. Mas Deus está falando com vidas aqui hoje: vou mudar, vou transformar, vou te entregar aquilo que você sempre quis. Eu vou fazer na sua vida aquilo que você achou que não tinha jeito mais. Eu vou fazer, mas mostra a ação para mim e haverá reação. Mostra a ação para mim e haverá reação. Fica de pé. Fica de pé que eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu acho muito linda essa passagem de Daniel, tão simples. A Daniel, ele põe mais 3 amigos nesse livro por causa de um feito muito forte. Aqui começa o feito. Mas lá na frente, os homens Misael, Azarias e, sou ruim com o nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não podemos usar esses nomes, hein, irmãos? São nomes pagões. Os nomes deles é
Misarel, Azarias e não sei o outro nome. Eles estão perante uma estátua do rei, onde o rei quer que todos se prostrem para adorar. E eles não o prostam e adoram. E o rei chega perante eles e fala assim: vocês vão perder a vida. Ou vocês prostam, eu vou tocar um punhado de música aqui para vocês, umas modas interessantes. Hora que tocar o som da gaita de fole, do saltério, do pífaro, da guitarra, da harpa, quando tocar vocês vão prostrar e me adorar, porque se não prostrar e me adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, e será aquecida 7 vezes mais. Tá bom? Antes de tocar a moda de viola deles, ele fala: pera. Rei, não precisa tocar as músicas do Senhor, não. Porque independente do que o Senhor vai tocar lá, nós não vamos prostrar. Independente do que o Senhor tem para apresentar para nós não vamos nos entregar. Porque nós temos um segmento com Deus. Se Ele quiser que a minha vida seja tirada aqui, vai acontecer. Mas se Ele não quiser, Ele pode nos livrar. Eu estou usando as minhas metáforas, mas é mais ou menos isso que eles falaram. Independente do que aconteça, não se prostre. Independente do que aconteça, permaneça no propósito de Deus, permaneça no caminho de Deus, mostre para Deus, tenha ação para Deus, mostre as suas ações. Senhor, a minha ação é essa, eu não me prostro. Senhor, a minha ação é essa, eu não me entrego para esse povo, eu não envolvo com esse povo, eu não vivo isso. A minha vida é para o Senhor, é com o Senhor. Não se prostre e comece a orar, que o Senhor está falando contigo agora. Senhor, meu Deus, fala melhor no coração dos teus filhos. Meu Deus, entra, meu Deus, no profundo, no escondido de cada coração. Meu Deus, livra, Senhor, teus filhos do mal. Meu Deus, livra, Senhor, seus filhos, meu Deus, de tentação, de levantares malignos, meu Deus, de projeto do inferno, que tenta tirar os teus filhos do teu Santo dos Santos. Não deixe, Senhor. Meu Deus, tem tanta proposta, Senhor, tem tantos manjares, tem tantas porções, iguarias que vêm na nossa frente. Tira, Senhor, de nós. Dê discernimento aos teus filhos para desviar desse mal, porque às vezes, uma vez que nós experimentamos, nós não voltamos atrás mais. Não deixe, Senhor, livra a tua igreja do mal. Livra, meu Deus, e prepara a tua igreja, Senhor, para subir aos céus. Prepara, Senhor, os teus filhos, Senhor, para apresentar dia após dia ações terrenas, para que as reações espirituais cheguem até nós, em nome de Jesus. Amém. Só quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Desligou aí, David? O Railton é o